Mas nós somos curados para a glória de Deus, nós somos curados para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Amém. Que tempo precioso, que presença gloriosa de Jesus. Está sentindo aí a presença de Jesus? Amém. Você pode curvar a tua cabeça só por um instante. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar agora a tua vida, ao teu coração. Senhor, obrigado por este tempo agora que vamos compartilhar da tua palavra, Senhor. Deus, que a tua palavra, que a tua verdade encontre pouso em nós nesta noite. Senhor, nós nos esvaziamos neste momento de nós mesmos, Senhor, ó Pai, todo o pré-julgamento, Senhor, ó Pai, de toda a armadura, Senhor, que muitas vezes chegamos, ó Pai, Senhor, com o nosso coração muitas vezes blindado, Senhor, com as nossas convicções, com os nossos medos, com amarguras no nosso coração, muitas vezes. Senhor, eu quero declarar nesta noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar em cada coração e em cada vida. Sejamos impactados pela Tua palavra e não que ao sair daqui, Senhor, nós não saiamos da maneira que entramos, mas possamos sair daqui meditando e edificados em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. Eu quero compartilhar de uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu acredito que será muito importante para nós nessa noite. O apóstolo Paulo, ele tem algumas colocações muito interessantes quando ele se refere à verdade da palavra de Deus. A gente hoje vive num mundo muito confortável, a gente vive num mundo muito bom. Se nós formos nos comparar com a vivência de Paulo. Paulo, ele era um homem perseguido dia e noite. A cabeça de Paulo, ela vivia a prêmio. Paulo, ele era uma bomba ambulante. Ninguém queria ficar perto de Paulo. Porque ficar perto de Paulo era problema, porque as pessoas queriam matar Paulo porque Paulo pregava a verdade. Uma vez eu ouvi um pregador dizer, e não sei se é verdade ou não, mas você quer saber se uma pessoa prega a verdade, olhe para quantas pessoas estão à volta dele, né? Porque normalmente quem fala a verdade, quem prega a verdade, ele não está rodeado de tão grande número de pessoas. Porque Paulo era assim. O profeta Marinês falou aqui da carta aos Filipenses. Como dizer para alguém se alegrar quando você está passando por um momento de luta e de dificuldade? É fácil a gente falar, se alegrem meus irmãos, quando a gente está com as pernas para cima, lá no Guarulhos, né? Lá no Guarujá, lá no apartamento do pastor Andy aí. Quando a gente está com os pés para cima, falar, meu irmão, se alegre no Senhor. Agora difícil é quando alguém fala, escreve para outro, meus irmãos, se alegrem sempre no Senhor quando ele está encarcerado. Quando ele está sendo açoitado, está numa cadeia, numa cela suja, sendo envergonhado, sendo maltratado, e ele escreve uma carta aos Filipenses e fala, meus irmãos, se alegrem no Senhor. E esse mesmo Paulo, ele vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vi na Bíblia Paulo praguejando, Paulo reclamando. Paulo, ele sempre tinha uma palavra de ânimo, mesmo tendo a sua cabeça a prêmio a 24 horas por dia. Então Paulo, ele tem autoridade para escrever esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Quem é salvo, diga amém. Você sabia que o fim já está escrito? Estava conversando isso com a intercessora Lidiane agora há pouco aqui, né? Ela estava falando, pastor, estava lendo o livro de Apocalipse, que tremendo é Apocalipse. E é interessante que a Bíblia já relata qual vai ser o meu e o seu fim. O nosso fim é triunfar com Cristo. O fim da nossa história já está determinado por Deus na eternidade, nós vamos reinar com Ele. Mas quem vai reinar com Ele? Os salvos. E aí Paulo, ele está dizendo assim, a palavra da cruz é loucura para quem está se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela tem que ser, ela é o poder manifesto de Deus. É interessante que o Evangelho,
ele confrontava as culturas dos lugares a qual ele era pregado. Onde Paulo chegava para pregar o evangelho, chocava a cultura daquele lugar. E não foi diferente com Paulo, com Jesus era da mesma maneira. João capítulo 8, versículo 32, eu falei isso aqui a semana passada, conhecereis, me ajuda a pregar isso, conhecereis, João 8, 36, se pois o Filho, verdadeiramente sereis livres. Então é muito bom a gente ouvir isso, sim ou não? Jesus estava falando isso a uma classe de hipócritas, uma classe de judeus que estava no pé dele, falando para ele que ele não era o Messias, e eles se autodenominavam como filhos de Abraão, e Jesus estava dizendo para eles assim: como vocês se denominam filhos de Abraão, sendo que a verdade não encontra pouso em vós? E aí o versículo 44 vai dizer assim: vocês têm como pai o diabo, porque o diabo ele é o pai da mentira. Então o evangelho e a pregação do evangelho, ela foge dos padrões comuns. Você pregar o evangelho, você choca culturas, você choca pensamento, você choca pessoas, quando você fala da verdade do evangelho. Quer ver como isso é verdadeiro? Quem aqui já foi chamado de quadrado por ser crente? Levanta a mão quem já foi chamado de quadrado. Nossa, é muito quadradinho, você é crente. Quando a gente ouve isso do mundo, beleza. Quando a gente ouve isso das pessoas que não conhecem a Cristo, agora quando a gente ouve isso de irmão que está sentado do nosso lado, isso é muito crente. Eu ouço isso de pessoas que estão na igreja. Eu ouço isso de pessoas que professam uma fé cristã, que dizem para mim assim: você é muito crente, você é muito quadradinho. Porque a palavra de Deus, ela é loucura para quem perece. Porque quem está no caminho do perecer, quem está no caminho da perdição, a verdade traz um choque para essa pessoa. Então por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever assim: a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, você pode dizer glória a Deus? Diga assim: é poder de Deus. A palavra para nós que somos salvos é poder de Deus. E quando eu orava na sexta-feira no relógio de oração, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração que não é usual no meu vocabulário, que é a excentricidade. Acho que eu nunca usei isso quando eu vou falar de qualquer coisa. Talvez eu fale fora do centro, tudo torto, mas eu nunca, ou raramente eu usei a palavra excêntrico. Tal fulano é excêntrico. Mas quando eu orava no relógio de oração na sexta-feira, vinha essa palavra, a excentricidade do Evangelho. A excentricidade do Evangelho. E por mais que eu sabia o que significava excentricidade, eu fui buscar no dicionário para entender a raiz dessa palavra, que diz assim: excentricidade é a maneira de pensar ou agir que foge aos padrões comuns, que foge aos padrões convencionais, que fogem à originalidade, à extravagância. É um desvio ou distanciamento do centro. O Evangelho de Cristo, ele foge dos padrões humanos. Então quando alguém te chamar de quadrado porque você é crente, você fala assim: muito obrigado, me sinto honrado, que maravilha. Porque se alguém te chamar de quadrado, é porque talvez você está falando a verdade, e a verdade não encontrou pouso no coração daquela pessoa. Porque assim as pessoas estavam falando com Jesus: cara, o que você prega é muito teórico, é muito bonito na teoria, mas nós aguardamos o Messias, porque somos filhos de Abraão. E Jesus olha para eles e fala: vocês não conhecem a verdade, porque se de fato a verdade encontrar pouso em vocês, a verdade vai trazer libertação ao coração de vocês. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Em um mundo que celebra o sucesso, o poder e a autossuficiência, o evangelho de Jesus causa estranheza e até ofende algumas pessoas. As pessoas se sentiam ofendidas quando Paulo pregava a verdade do evangelho. E é interessante que esse mesmo apóstolo Paulo, que pregava uma verdade que ofendia
o coração das pessoas. Era o mesmo apóstolo Paulo, ou era o mesmo Paulo que perseguia os cristãos um tempo atrás. Era o mesmo Paulo que se opunha a toda a verdade pregada e falava que era mentira. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele é reposicionado na sua vida, ele é reposicionado no seu propósito, ele é reposicionado na sua direção de caminhar. O mundo, ele caminha segundo os seus próprios passos, e a Bíblia vai dizer que há muitos. Tem pessoas que acham que estão num caminho direito, mas que o fim desses caminhos são o quê? Caminhos de morte. Assim caminhava Paulo até ele encontrar com Jesus. E aí depois que ele encontra com Jesus, ele sai pregando agora para todo mundo, dizendo assim: a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós que agora temos o nosso nome escrito no livro da vida, ela é poder de Deus. Para nós que já sabemos o fim da nossa história, é poder de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: o teu fim já está escrito. Isso conforta o teu coração ou não? Que às vezes a gente pensa: será que vai dar certo? Será que no fim vai dar certo? A Bíblia diz que nós triunfaremos gloriosamente com Ele. Agora, lógico que é loucura a palavra de Deus e o poder de Deus para aquele que não consegue acessar as verdades do reino. Mas nós que estamos neste ambiente, por exemplo, nesta noite, nós acessamos uma presença que o mundo não entende. Nós pulamos, nós dançamos, abanando bandeira e rodopiamos se for necessário, se for da presença do Senhor e se manifestar. E muitas pessoas não vão entender porque é loucura. Foi matéria do Fantástico o Kaká, o jogador Kaká, falar que casou virgem, porque ele carregava princípios. Foi matéria do Fantástico isso. Como pode um jovem famoso, rico, milionário, que tem todas as mulheres que quiser, decidiu casar-se com uma mulher e casar-se virgem? Isso tornou-se matéria do Fantástico. Agora pasme você, essa mesma mulher que casou com ele, separou dele anos depois. E aí perguntaram para ela: por que você se separou do Kaká? Alguém viu essa matéria ou não? Ela falou assim: é porque ele é muito certinho. Ele é muito quadradinho, é muito na linha. Tipo, é chato estar casado com quem é fiel a Deus. Não dá. Quem não é fiel a Deus não suporta andar com quem é fiel, porque se escandaliza, porque é loucura. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, tem pessoas que não conseguem caminhar comigo porque eu prego a palavra da verdade, e para eles é loucura, porque eles vivem num mundo de cabeça para baixo, porque eles vivem num mundo que segue o seu coração e seu próprio curso. E a excentricidade do Evangelho é tirar as pessoas do eixo, do centro. É dizer para as pessoas que ainda que você esteja enferma, há um Deus que te cura. Eu me lembro de um filósofo chamado Leandro Carnal, muito famoso aí na internet, no Brasil, né? Não só na internet. E numa entrevista ele falou: cara, eu admiro os crentes, porque para os crentes tudo é Deus, né? Morreu, vontade de Deus. Viveu, Deus que quis. Nasceu, para a glória de Deus. Tirou nota ruim, não estudou, mas Deus é glorificado. Ele falou: para os crentes parece que tudo é fácil, tudo joga nas costas de Deus. Você vai num velório de crente, aí as pessoas estão lá em volta do caixão. Deus quis assim. O cara tem inveja disso, porque eles têm convicção de fato que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Irmão, e como é tremendo isso. Deu errado. Nos primeiros minutos a gente fica: por que deu? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Quem não entende essa palavra vai falar: meu, você está louco, você está maluco. Deus é aquele que segura, desculpa a expressão, os nossos BOs. Deus é aquele que fala assim: joga nas minhas costas, eu tenho costa quente, fica tranquilo, eu seguro. Você não está aguentando? Me dê. Não está suportando? Me dê.
Ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se tem alguém aqui nessa noite cansado e sobrecarregado, ele vai dizer assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, o que faça? Vinde a? Não fala vai a Cotinha, a irmã Joaninha, fala, debruça no portão e fica lá, irmão. Ele falando, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe o que Jesus está dizendo? Há muitas coisas difíceis no mundo, sim, há muitas coisas difíceis no mundo, mas eu sou aquele que te alivio na hora que você não tem mais força. Eu sou aquele que te sustenta quando os teus joelhos estão vacilantes. Eu sou aquele que ergue as tuas mãos quando elas estão cansadas. Eu sou aquele que te suporta em todos os momentos. Mas essa palavra parece loucura, porque parece fácil, nós ficamos jogando tudo nas costas de Deus. Irmão, e com todo respeito, eu vou jogar tudo nas costas de Deus, porque o meu Deus suporta todas as coisas. E Ele falou para mim, quando você não estiver aguentando, compartilhe comigo. Mas a palavra de Deus, ela é escândalo. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo isso, é loucura a palavra de Deus para quem está perecendo. A cruz, ela era um símbolo de vergonha e de derrota. Para os judeus a cruz era uma pedra de tropeço. Porque como um Messias poderia morrer numa cruz como um malfeitor? Os judeus diziam, como que você quer que eu acredite num Deus que morre numa cruz? Num lugar de maldição, num lugar de tropeço. E para os gentios, a cruz era loucura. Porque que tipo de Deus que se entrega aos fracos? Que tipo de Deus, tendo toda a autoridade e poder, se deixa morrer? Não recorre a ninguém, não recorre a amigos, não recorre a governo, não recorre a desculpas, e muito menos recorre aos céus. Porque Jesus fala, se eu quisesse e eu orasse, o meu Pai enviaria uma legião de anjos para me salvar. Mas é necessário que algumas coisas aconteçam para que o propósito eterno se cumpra. Você vai ver a oração de Jesus em João capítulo 17, ele fala, eu vim para cumprir aquilo que o meu Pai me enviou a cumprir. E isso era loucura, tanto para judeus como para gentios. Como que nós podemos dizer que a cruz, ou através dela a redenção, como que muitos tatuam uma cruz no corpo, um instrumento de morte? Como muitos carregam uma correntinha com uma cruz? Imagine você, o seu filho chegar para você e falar, pai, eu quero fazer uma tatuagem. Aí você fala, ah filho, mas por quê? Não, eu quero tatuar aqui, pai, uma AK-47. Aquele fuzil bem grandão. O que você ia falar? Tá maluco? Misericórdia, irmão. Por que você vai carregar um fuzil? Vai tatuar um fuzil? Uma ferramenta de morte, uma ferramenta de destruição. Agora, por que muitos tatuam, carregam no pescoço uma camiseta com uma cruz que também era um instrumento de morte, de maldição e de tropeço? Para eles pode parecer loucura, porque a cruz é loucura para quem perece, mas nós que somos salvos sabemos a importância da cruz. Entendemos que a cruz não é o fim, mas o meio. Que a vida não acabou na cruz, houve vida após a cruz. Mas a cruz, ela é escândalo. E o que ela significa então, escandaliza muitas pessoas. Quando nós dizemos que precisamos crucificar a nossa vida ou o nosso eu na cruz, muitos dizem, pastor, eu prefiro me prostrar diante da cruz. Legal. Mas diga assim, eu preciso subir nela em alguns momentos. Quem já jejuou?
Você já jejuou? Quando você jejua, às vezes nós usamos a expressão, estou jejuando para matar a minha carne. Não é assim? Muitos jejuam para comprar um carro, para comprar uma casa. Mas o jejum, ele é espiritual, é uma ferramenta espiritual. Assim como a oração é uma ferramenta espiritual. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. 12:9 disse-me: a minha graça te basta. Diga assim: a graça basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo entendeu o que era viver para Cristo. O discurso de Paulo era: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. E ainda que eu esteja fraco, nos limites da minha força, o poder de Deus começa a agir. Porque então, quando eu abro mão de mim, eu entrego tudo nas mãos dele. Nós vamos até o limite das nossas forças, tentando fazer as coisas do nosso jeito. Nós cantamos aqui nesta noite: descansa nele. Mas como é difícil descansar, porque essa palavra descansar, ela tem a conotação de morrer. Enquanto eu descanso, eu tenho que agir como um morto. Mas nós descansamos fazendo, nós descansamos correndo, nós descansamos preocupados, nós não conseguimos de fato descansar nele. Nós descansamos, mas achamos que enquanto descansamos as coisas precisam estar acontecendo. Talvez uma pessoa que ela é empresária, um empresário, ele entenda um pouco mais o que é a palavra descanso, ou a ausência do descanso, né? Porque o empresário, quando ele descansa, ele está lá, por mais que ele está descansando, ele está lá: vê se o boleto amanhã, será que o departamento está pagando? Não é assim, Rui? Acontece. Agora aquela pessoa que bate o cartão lá, ele bateu o cartão, a firma está pegando fogo. Tem lá o bombeiro lá da empresa lá que apague. Descansar em Cristo é eu de fato entender que enquanto eu descanso, eu tenho que agir como um morto. Diga assim: eu preciso morrer no descanso. Mas não, nós vamos até os limites da nossa força, e aí nós dizemos assim, quando não conseguimos fazer as coisas do jeito que pensamos fazer, nós dizemos assim: eu perdi o controle. E aí a gente corre para onde? Para o quarto, a gente corre para a igreja, a gente corre para o jejum, a gente corre para a oração, e a gente vai: Deus me perdoa, porque eu fui até os limites das minhas forças, e eu não tenho mais força. E aí Deus fala assim: uau, legal, obrigado, porque agora o meu poder começa a se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque agora você não tem mais força de fazer com o seu braço, então começa a minha ação sobrenatural na tua vida. O Evangelho, ele quebra os valores do mundo. O Evangelho, ele inverte as prioridades humanas. Você imagina você conversando com Deus, cheio de razão, cheio de argumento, quando você diz para Deus: Deus, fulano me ofendeu, o que eu devo fazer? Será que o Senhor poderia me ajudar em dar uma pesadinha de mão na vida daquela pessoa? E Deus olha para você e diz assim: não, vai lá e perdoa 70 vezes 7. E aí você diz assim: não, Deus, só uma tropeçadinha, que o pneu do carro dele fure pelo menos, que dê errado, mas que ele perca a hora do emprego, Deus, só para ele sentir um balançar. E Deus fala: não, vai lá, abraça e perdoa 70 vezes 7. Aí Deus fala: tá nervoso? Então eu vou te falar: ame seus inimigos. Tá difícil perdoar 70 vezes 7? Então eu vou dar um acréscimo aí, vai perdoar, amar os seus inimigos. Porque amar quem nos apoia é muito fácil, sim ou não? Fale uma pessoa que você ama para você mesmo aí. Eu duvido que alguém pensou no inimigo. Duvido que alguém falou assim: eu amo aquele cara que me mandou embora, eu amo aquele cara que me deu um calote, aleluia, eu amo tanto que eu quero ver ele morando com o Senhor na glória. Aí você encontra um Deus
que você fala, bom, no Senhor eu encontro justiça, no Senhor eu encontro apoio, então fulano me ofendeu, o que o Senhor vai fazer? Te conduzir a perdoar 70 vezes 7. Ah não, Deus, não, isso não dá. Não, tá bom, então vai lá e ame. Ame quem? Seu inimigo. Essa lógica divina parece irracional diante da sociedade que nós vivemos, porque nós vivemos dia de olho por olho, dente por dente. Nós vemos dias que nós torcemos para o vilão, nós torcemos para a amante, né? A gente assiste série, assiste filmes, e quantas vezes nós nos pegamos torcendo para o vilão? Quantas vezes nós nos pegamos torcendo para a amante? Ai, tomara que ele fique com essa amante, porque ela é tão mais boazinha que a esposa dele. E aí você vai dizer assim, pastor, mas é só uma ficção. Por mais que seja só uma ficção, mas nós nos pegamos muitas vezes perdidos nos nossos valores, talvez por não entender o poder de Deus na nossa vida, e o que o poder de Deus na nossa vida faz. Nós então vamos compactuando com algumas coisas anticristãs, perdão. Ontem teve um show no Rio de Janeiro, de quem? Ah, você assistiu, né? Ah. Aí você tem irmão que está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Aí teve um músico que já deve ter... Não, estou brincando, não é você não, Décio. Mas teve músico, não, vou assistir só para ver o solinho de guitarra. Porque para o mundo é normal ela pregar, e eu nem sei o que as músicas dela cantam, mas ela pregar sobre prostituição, sobre adultério, sobre tantas outras coisas, é normal, porque está em acordo com os valores do mundo. Agora, anormal seria um crente estar lá no meio dizendo que ama ela, que louva a vida dela, mas logo dali, sair dali e ir para a igreja e adorar o Deus com a mesma boca e com as mesmas mãos que levantaram para ela. Paulo está olhando e dizendo assim, oxi, não é você que apareceu na Globo ontem? Não é você que apareceu no telão da Lady Gaga? Não, mas ontem foi ontem, hoje é outro dia. Ali era a minha vida secular, aqui é a minha vida crente. Ali era a vida minha mundana. Todo mundo precisa de um pouquinho de vida mundana, né? Aí imagina o apóstolo Paulo dizendo assim, oxi, a palavra da cruz é loucura para quem perece, mas para nós somos salvos não, ela é poder de Deus. Se um crente mesmo, eu acredito que não estaria no meio do show da Lady Gaga, lógico. Mas só vou exemplificar. Se um crente tivesse lá, o telão queimava. Que era uma guerra de tronos. Se um crente passa ali por engano, queimou o telão. O que aconteceu, gente? Desculpa, entrei em lugar errado. Há um poder de Deus na minha e na tua vida, irmão. Aleluia. Agora o problema é, se nós não quebramos os valores do mundo com a palavra de Deus que nós carregamos. E eu não estou dizendo que você precisa pegar uma Bíblia, entrar no trem e ficar pregando. Não estou dizendo que você precisa pegar uma Bíblia, ficar no meio da praça da cidade ali pregando, não. Se quiser, tá na liberdade. Mas a minha vida, ela tem que testemunhar a Cristo. Enquanto o mundo busca a grandeza, Jesus lava o pé do discípulo. Enquanto o mundo prega sucesso e exaltação, Jesus está de joelho, lavando o pé dos seus discípulos, e ensinando eles que o maior é quem serve. Enquanto o mercado ele exige competição, o Evangelho fala de comunhão. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga, irmão, precisamos ser um em Cristo. Olhe para o irmão que está atrás de você aí e diga, irmão, nós precisamos ser um em Cristo. Minha causa, tua causa. Mas nós não nos doemos com a causa do próximo. Nós às vezes passamos, falamos assim, ufa, ainda bem que não é comigo. Às vezes nós passamos de largo.
E aí, nós temos medo de perguntar para alguém se está precisando de alguma coisa, com medo dele responder que está. A gente só fala, paz, irmão. Ainda fala bem rápido, paz, irmão. Aleluia. E passa. A gente usa a frase shalom. O pastor Mário está lá em Curitiba, né, cuidando do netinho. Mas sabe, a palavra shalom, por mais que disseminou aí na internet que shalom é nada fora do lugar, nada quebrado e nada faltando, mas a raiz da palavra shalom tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Porque se não há paz aí, não há paz aqui. Um judeu, quando ele declara shalom, ele está dizendo assim, há paz aí? Porque se não há paz aí, não há paz aqui. Então eu preciso te ajudar a estar em paz para eu estar em paz também. Porque se você não está em paz, como que eu vou estar em paz? Mas nós vivemos num mundo competitivo, quando Cristo nos ensina a viver num mundo de comunhão, um mundo de koinonia, um mundo de estar entrelaçado e junto. Mas nós fazemos as nossas correrias diárias e perguntamos, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, mas não esperamos a resposta e continuamos a correria do nosso dia. Mas aí nós vamos ver, uma pessoa que não tem princípios cristãos, muitas vezes ele carrega algo que foi ensinado para ele de berço, que a igreja ainda não entendeu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quando você ficar assim, eu não sei porque Deus me escolheu, porque Ele escolheu os loucos. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você é doido. Domingo à noite, você poderia estar assistindo Fantástico, você poderia estar jogando bola, você poderia estar fazendo outra coisa, mas não, você está aqui num monte de amontoado de gente, dando glórias a Deus. Deus escolheu as coisas loucas. Olha que interessante, né? Porque Paulo, ele está dizendo assim, se Deus me escolheu é porque Ele tem um propósito na minha vida. E eu não fui chamado segundo o meu propósito, mas segundo o propósito dEle. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo não é minha, a vida que eu vivo é dEle. Eu carrego as marcas dEle na minha vida. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para glorificar a Ele. O Evangelho, ele é escândalo porque ele exige redenção e não conquista. Por que o Evangelho é escândalo? Porque no mundo que prega o sucesso, o triunfalismo, o Evangelho está falando que nós precisamos renunciar. Mas como assim renunciar? Então eu vou ser um pobre miserável? Não. Eu só preciso entender o lugar de Deus na minha vida, e o lugar do dinheiro na minha vida, e o lugar do poder na minha vida. Quando ele olha para aquele jovem rico de Lucas capítulo 18, o jovem rico chega para ele pregando, porque tem gente que quer pregar para Jesus, né? Às vezes eu vou ministrar com alguém, tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu queria conversar com você. Eu falo, não, o irmão fica meia hora pregando para mim. Eu falo, tá, irmão, vamos conversar sobre o seu problema, porque a Bíblia eu conheço também. As pessoas querem pregar também para Jesus. Jesus fala, não, tá bom, eu conheço a Bíblia, eu conheço, fica tranquilo. Assim chegou o jovem rico para Jesus, pregando para ele. E Jesus olha para aquele jovem rico e fala, não, pô, legal sua pregação, olha, a hermenêutica perfeita, a exegese perfeita, nossa, a homilia maravilhosa, porém, te falta ainda uma coisa, o quê? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não estava preocupado com o discurso daquele jovem, Jesus estava trabalhando no coração daquele jovem. Jesus não está preocupado, irmão, com a sua oratória na sua oração. Porque tem dia que eu não tenho nem palavras para orar, e o dia que eu não tenho palavras para orar, é o dia que eu saio mais edificado na oração. Tem dia que eu vou orar e eu fico assim, Deus, hoje não tem nada para falar. Eu vou ser sincero para você, já aconteceu isso com alguém aqui? De você ir orar, você não saber o que falar? Tem dia que eu fico até sem graça diante de Deus, falo, Deus, eu quero orar, mas não me vem nem palavra, vou nem orar pela minha família, tá, meu Deus, vai aquelas palavras meio vazias, porque não tem palavra, mas o meu espírito está gritando para Ele. Tem dia que eu só louvo, eu só adoro, e as minhas lágrimas falam mais do que minhas palavras. O Evangelho, ele é escândalo, porque ele promete vida eterna, mas através de uma morte.
Como que eu vou viver através da morte? Diga assim: eu preciso abraçar a loucura da palavra de Deus. Olha para o irmão do teu lado e diga: irmão, você precisa abraçar a loucura, irmão. Não se escandalize com isso e nem se assuste, mas o que é abraçar a loucura? É quando uma heresia entrar dentro da sua casa e falar: aqui não, aqui não. Vai orar, vai lá no quarto, se tranca no quarto, se tranca no banheiro e fala: diabo, aqui não, na minha casa não. Seu filho chega lá rebolando, dançando algumas dancinhas, você leva na brincadeira, sabe? Ah, ferro e fogo. Com a minha filha eu brinco assim, às vezes ela chega lá com uma dancinha, fala: nossa filha, que legal. De que igreja que é essa dança? Ela com aquele sorrisinho amarelo assim. É TikTok. Ah, que legal, nossa, pensei que fosse de alguma igreja. Falei: não, filha, beleza. Aí aquilo que eu falo brincando, não com peso, com jugo pesado, traz constrangimento para ela. Em casa, eu e minha esposa, a gente às vezes fala umas coisas que o outro fala assim: oxe, vigia, irmã. Então, quando eu vejo que há uma influência do inimigo dentro da minha casa, eu e minha esposa, nós somos guardiões da nossa casa. Você e sua esposa, você e seu marido são guardiões do teu lar. Entra no quarto lá, tranca o quarto, fecha a porta e fala: diabo, aqui não. Ah, irmão, já dei de doido. Quem já deu de doido em casa? Uma vez estava eu e minha esposa jantando, nem sei o que era. A vassoura começou a meio voar lá fora, sei lá o que a vassoura começou a fazer. Sério? Morava em cima de uma vidraçaria em Bertioga, morava em Bertioga nessa época. Estava eu e ela comendo, daqui a pouco a vassoura começou a se mexer. A gente, que isso? Na hora, irmão, a gente parou de comer, abrimos todas as janelas, a porta, chutamos a vassoura e o diabo junto. Parecia dois loucos andando pela casa. Ah, diabo, aqui não sei se você entrou por um caminho, por 7 você vai sair. Às vezes nós precisamos dar uma de louco, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A palavra de Deus, ela é loucura para o mundo, mas para nós ela não é loucura. Ela é poder de Deus. Minha esposa um dia estava internada no hospital Ipiranga, com uma pedra no fígado. Não, calma. Todo mundo já viu pedra na vesícula, todo mundo já viu pedra no rim, mas pedra no fígado. Ela foi internada porque estava com pedra na vesícula, e na hora que fez a tomografia, o médico falou: ó, não sei o que aconteceu, normalmente quando escapa uma pedra da vesícula, vai para o pâncreas, mas a sua pedra foi para o fígado. O médico mesmo disse, eu esqueci o nome daquele doutor japonês, que ele operou o Mogi inteiro já. Ricardo, esse mesmo, ele operou o Mogi inteiro, esse doutor. Todo mundo que operou da vesícula e foi no Ipiranga foi com esse doutor. Mas eu lembro que ele entrou e ele falou assim: eu nunca vi uma pedra entrar no fígado. E ela ficou internada 7 dias porque a máquina de tomografia tinha quebrado. Aí minha mãe foi lá visitar a minha esposa, eu não sei se ela vai lembrar desse dia, mas ela foi lá orar pela minha esposa e ela ficava assim, ela e minha esposa, as duas. Ah, diabo, aqui não. Aí pegava a pedra do fígado assim, nós jogamos a pedra pela janela. Imagina, irmão, isso é loucura. Eu entrei no quarto, tá as duas assim, ó. O que vocês estão fazendo, gente? Não, estamos jogando a pedra do fígado fora. Eu falei assim, oxe, que isso, gente? Olha, o doutor tá vindo aí, se comportem. Aí a máquina de tomografia voltou a funcionar. E esse doutor chegou para ela e falou assim: você está liberada para a cirurgia. E ela falou: e a pedra no fígado? Ele falou: o que aconteceu eu não sei. As suas vias do fígado, acho que é via biliar, estão dilatadas, mas não tem pedra nenhuma mais lá. Então é isso, irmão. Está com uma pedra no rim, está jogando pedra para tudo quanto é lado, dá pedrada no diabo. O Júnior disse uma palavra aqui, né? Para inimigo você dá pedra. Não, como que é? Isso, pedra no gigante e pão no irmão. Mas a gente está dando pedrada no irmão e pão para o gigante. A gente vive valores invertidos, a gente está alimentando os gigantes, dando pedrada no irmão.
Então quando o apóstolo Paulo diz assim, o evangelho é loucura, porque às vezes Deus vai falar para você, mete a mão no fígado e joga a pedra fora. Ai, que vergonha, Deus. Então fica com a pedra no fígado. Às vezes Deus fala para você, vai lá, ora, unge a cama do seu filho. Ai, mas o que ele vai falar? Hora que ele não está lá. Uma vez um jovem, hoje esse jovem é pastor. Uma mãe chegou na igreja para nós e falou assim, pastor, meu filho tem ataque epilético todo dia. Só que ele tem pavor de crente, ele não suporta que eu pedi para orar. Ele falou que não quer de jeito nenhum. Ele falou, não tem problema. Ele foi trabalhar, nós fomos lá no quarto dele. O quarto dele era 1,5 por 1,5. Nós entramos assim no quarto do menino. Ungimos a cama, ungimos tudo. Hoje esse menino é pastor, nunca mais teve ataque epilético. A palavra de Deus é loucura. Talvez seja loucura para alguém que está ouvindo aqui nessa noite. Nossa, que doideira. Que doideira nada. Amanhã entra lá no teu comércio, na tua empresa, no teu trabalho, põe o pé lá e diz assim, demônio, eu cheguei. Espírito de miséria, sai desse lugar. Espírito de contenda, bata em retirada, porque a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. E eu libero uma palavra de paz nesse lugar, em nome de Jesus. Ah, é loucura, não tem problema. Por isso que Deus me escolheu, porque eu sou louco. Eu sou doido mesmo. Por isso que Deus nos escolheu, irmão. Em mim não há capacidade nenhuma. Quando eu paro diante do espelho e fico me olhando, eu falo, Deus, em mim não há capacidade. Então eu tenho alegria em dizer, Senhor, tudo é para a tua honra, para a tua glória, porque em mim não há capacidade. Quero te fazer uma pergunta e eu já encerro com isso. Você está disposto a crer no que o mundo chama de loucura, irmão? Você está disposto a crer naquilo que o mundo lá chama de loucura? Eu estou. O mundo chama de loucura, beleza. Eu prefiro ir quadrado, capotando para o céu, do que descer redondo. Eu vou capotando, irmão, vou tombando, não tem problema. Vou tropicando. Tropica, mas não breca, né? Não, é capota, né? Tem uma frase que põe nas Kombi assim, né? Nós capota, mas não breca, né? É isso, nós sabemos para onde estamos indo. Você está disposto a abraçar a fraqueza para conhecer o poder de Deus? Então diga para Ele nessa noite, Senhor, eu me rendo diante de Ti. Senhor, eu solto o volante hoje, entrego o volante nas Tuas mãos, Deus. Irmão, eu estou andando nesses tempos aí de Uber, de carona, né, de carro emprestado. Mas como é legal você andar no banco de trás, para quem está acostumado a dirigir, né? A gente anda freando no banco de trás, né? Os Uber, às vezes eu pego uns Uber, irmão, que está remendado com silver tape, tudo. Esses dias eu cheguei em casa, minha filha falou assim, nossa papai, esse Uber é legal que a gente pegou, né? O Uber estava tudo desalinhado, chegou em casa, tudo chacoalhando assim. E como é difícil a gente ficar tranquilo quando a gente não está no controle, né? Eu fico no banco de trás do Uber assim, ó, buzina, freia, diminui a velocidade. Nós não sabemos dar a outro controle, porque quando nós achamos que nós sabemos fazer, dificilmente nós damos a outro controle. Mas eu quero dizer para você nessa noite, entregue o controle nas mãos de Jesus, diga para Ele, Senhor, toma o volante do meu carro, toma o volante da minha vida, toma o leme do meu barco, Senhor, porque eu sei que com o Senhor no comando, eu vou chegar no meu destino. E você está disposto a carregar a cruz para seguir aquele que tornou a cruz símbolo de esperança? 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Deus, Ele é soberano, e eu quero orar com você nessa noite, para que nós possamos entender a loucura da cruz. A cruz não é loucura para mim, ainda que às vezes eu falo, Deus, eu não estou entendendo. Quantas vezes já repreendi a vontade de Deus, irmão? Quantas vezes já amarrei a vontade de Deus? Principalmente na vida financeira, né? Quando Deus fala assim, fala, está amarrado. Não, sai diabo daqui. Aí o Espírito Santo vem, não fui eu que falei para dar. Eu falei, não foi, eu conheço a voz de Deus. Deus só manda eu dar 10. Hoje veio para me dar 100, não, está amarrado.
Quando Deus fala para a gente fazer aquilo que vai além da nossa mente formatada, a gente repreende. Quando Deus fala para a gente falar uma palavra para alguém, nós relutamos muito contra isso. Irmão, e é terrível quando a gente sabe que a gente está errado. Sim ou não? Sabe aquela vozinha que às vezes você vai virar à direita, você fala assim, vem aquela vozinha, vira à direita, você fala, não vou virar à direita não. Eu sempre vou por esse caminho, e a vozinha veio lá para você, vira à direita, você fala, não. Aí você vai reto, a ponte está interditada. Aí você fala, eu sabia que era Deus. E aí Deus fala, então por que você não me ouviu? Ou melhor, por que você não me obedeceu? Porque eu ouvi, você me ouviu. Ah, Deus, porque era loucura, como que eu vou virar numa rua que não tem nada a ver? E Deus estava dizendo assim, eu estava te dando um livramento. Ah, irmão, quantos livramentos a gente vai chegar no céu e vai se assustar sabendo que Deus nos livrou? Se coloque em pé para nós orarmos. Quando eu gravei até um videozinho essa semana que eu vi uma história muito interessante, que um filho chega todo empolgado para o pai e fala assim para o pai, pai, hoje Deus me livrou. O pai fala, sério filho, sério? Eu andei 15 quilômetros de cavalo, no final dos 15 quilômetros o meu cavalo tropeçou, eu caí e eu não me machuquei, foi um grande livramento do Senhor. Aí o pai fala para o filho assim, nossa filho, que tremendo isso. Eu também andei 15 quilômetros de cavalo e o meu cavalo não tropeçou e eu não caí. E o filho olha para o pai e fala, mas cadê o livramento? O Senhor não deixou eu cair do cavalo. Às vezes a gente acha que a normalidade do nosso dia não tem livramento. Ah, tem, meu irmão. Você chegou em paz, em segurança a esse lugar nessa noite? Deus te guiou e te guardou até aqui. Quem capota um carro no meio da cidade? Eu estava contando isso para o Uber ontem. Falei, cara, você acredita que eu bati meu carro no centro da cidade? Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, pior que o carro do outro capotou. Como? Eu falei, também não sei. Ele atravessou na minha frente, meu carro bateu, o carro dele capotou. Mas no centro da cidade? Foi no centro da cidade. Você estava correndo? Eu falei, não, estava 40 por hora. Como? Eu falei, não sei. Não sei. Como que um carro capota no centro da cidade a 40 por hora? Nem 40, a 30 por hora. Mas Deus deu livramento. Às vezes a gente acha que o livramento de Deus é só nos acidentes. Não, Deus te deu livramento para você chegar em paz e segurança aqui. Deus te deu livramento quando você colocou a perna para fora da sua cama nessa manhã e poderia ter torcido o pé, torcido o joelho. Deus falou, não, vai em paz e segurança para o banheiro. Escova o teu dente em paz. Você poderia morrer engasgado com a pasta de dente. E Deus falou, não, não é hoje, fica tranquilo. A minha filha, ela tem um discurso que a gente fica bravo com ela, dá uma espinha no rosto dela, aí ela vem assim, papai, eu vou morrer. Mas não, filha, nunca ninguém morreu de espinha no rosto. Que nós sejamos os loucos escolhidos por Deus. Se nós tivermos que pular, que a gente pule. Se a gente tiver que gritar, que a gente grite na presença dele. Se a gente tiver que ficar quieto, que a gente fique. O que importa é que a gente manifeste a glória dele. No trabalho, na família, na sociedade. Amém? Vamos orar?